Páscoa, tempo de esperança, tempo de transformação, tempo de acreditar. Sempre é tempo, mas sobretudo neste tempo em que nós estamos celebrando os domingos da ressurreição, da Páscoa do Senhor. E assim, desde o início que a gente chegou nesta igreja matriz da Aparecida, nós já temos aqui nas portas da nossa igreja os banners, que já é tradição, com a frase de acolhida. E a frase de hoje, ela relembra a temática nossa. Ressuscitar significa resistir. E resistência é para os fortes. E a gente precisa ser forte. E lembrando um pouco do caminho que a gente fez até aqui, resistir é isso. No mundo cheio de ódio, resista amando. No mundo cheio de mentiras, resista lutando pela verdade. No mundo violento, resista sendo alguém de paz e pela paz. No mundo tão dividido, resista levando a comunhão. E no mundo de tanta agressão, de tantas feridas, resista levando a cura. E no mundo que traz uma tristeza escondida, resista levando a alegria. No mundo que padece, que tem a cultura da morte, resista levando a vida. E hoje nós temos um primeiro ponto para aprender. Nós observamos e vemos ali na primeira leitura, sobretudo, entre nas leituras por si só, mas também no Evangelho, nós temos uma fonte para beber. E hoje nós percebemos, quando nós vemos Pedro, quem te viu e quem te vê, se coloca de pé, firme, para pregar, para ensinar. Mas nós devemos aprender que quando Deus chamou Pedro, ele não estava preparado. Quando Deus chamou Moisés, também não estava preparado para libertar o povo. Só que o mais importante, que todos foram vitoriosos, cumpriram bem sua missão. A questão não é estar preparado, mas estar disposto, dizer sim, aceitar o desafio. Nem sempre nós vamos estar prontos para tudo. Claro que você precisa buscar, melhorar, preparar um pouco para aquilo que vai fazer, mas ninguém está totalmente pronto. Às vezes nós deixamos de entrar, de assumir desafios com a desculpa de que nunca está preparado. Só estaremos preparados quando pegarmos a estrada. Só estaremos preparados quando aprendermos com o caminho. E o caminho se faz caminhando. E é isso que nós temos que aprender. No caminho a gente vai se preparando. Deus capacita quem Ele chama. Então a questão principal não é se eu me sinto preparado ou não. Na maioria das vezes, quando o desafio é grande, é natural e até normal que você se sinta não preparado. Porque a pessoa que bate no peito e se acha muito preparado para tudo, é perigoso. Cuidado com a soberba. Aí você não vai melhorar em nada, se você acha que você já é bom em tudo. Então, às vezes, quando a gente tem um desafio na vida, e a gente sente que não está preparado, é um bom sinal. Sinal que você sente que precisa crescer. Sente a responsabilidade do assunto. Mas não é por isso que você vai fugir do desafio. Muitos homens de Deus, quando foram chamados, se surpreenderam. Não sentiam preparados, mas foram dispostos, se arriscaram e disseram sim. Outro ponto que nós podemos aprender muito é quando nós falamos da temática aí, que nós estamos falando da resistência, ou nós vemos uma palavra aqui em São Paulo, da segunda leitura, e ela fala exatamente isso. Aqueles que suportam, ou seja, resistem. Aqueles que suportam as consequências, os sofrimentos, por fazer o bem, agradam a Deus. Não que Deus se agrade com o seu sofrimento, mas Deus se agrada que você não desista apesar do sofrimento. Deus se agrada que você continua sendo bom, apesar de ser difícil ser bom. É isso que agrada a Deus. Não é fácil ser bom, porque nem todo mundo é bom. Não é fácil fazer o bem, porque nem todo mundo é do bem. Tem gente que é do mal e se incomoda com quem é bom. Não é fácil amar, nem sempre é fácil,
porque nem todo mundo sabe ser amado, e tem gente que é mal agradecido, tudo que faz não está bom. Então amar, ser bom, fazer o bem, nem sempre é fácil, traz consequências e até sofrimento, mas Deus se agrada daquele que suporta o sofrimento, aquele que resiste. E então, no terceiro e último ponto, nós chegamos no Evangelho, a mensagem principal. Ali nós vemos nosso Senhor, Jesus. E no Evangelho de João, Jesus ele tem muitas expressões, muitas imagens que nos ajudam. Jesus mesmo já falou que Ele é o pão do céu, uma imagem. Ele é a luz do mundo, outra imagem. Ele é a fonte de água viva, outra imagem. Ele é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, outra imagem. Mas tem uma imagem esquecidinha, simples, que hoje ele usou. A porta. Por essa ninguém esperava. A porta, depende do mineiro ou não, porta ou porta, mas é tudo porta ou porta, mas é que remete passagem, abre para algo, para dentro. E que bom que essa porta está aberta, porque as portas do inferno estão todas abertas. Mas quando uma porta que nem essa se abre, aí a gente se sente seguro, sabe para onde correr, sabe com quem contar. E uma coisa muito importante, essa porta está aberta e você pode entrar e sair. Isso é amor. Amor que te deixa livre. Não é aquele amor miserável que chamamos de amor, mas aquelas doenças possessivas que nós temos, que nós abrimos a porta para o outro, depois que ele entra, a gente tranca e tira a chave. E quantas pessoas são demoníacas, possessivas, ciumentas, brigonas, usando um termo entre, brigonas, briga, que às vezes são pessoas possessivas, querem abrir a porta, mas para te manter trancado. Olha, elas podem entrar e sair, não tem chantagem. O amor de Jesus é um amor completo, ele não tem carência, não precisa te engolir, não tem que te prender, pelo contrário, deixa você livre. Perto de Jesus não tem ameaça, e mais, Ele nos protege dos ladrões e assaltantes. Mas eu gosto também de usar uma outra expressão. Ele cuida das ovelhas, e a nós, chamados de ovelhas, temos que tomar cuidado para não sermos devorados pelos lobos, homens e mulheres, em todo tipo de relacionamento, sobretudo amoroso. Ao lobo interessa a fome que ele tem. Ao lobo tudo que interessa é o pedaço de carne. E quantas mulheres são reduzidas a um pedaço de carne? Mata a fome e depois não me interessa mais. E para vice-versa. Cuidado com o instinto de lobo. Geração que se devora uma outra, consome uma outra e continua com fome. Carência. E isso que nós temos que tomar cuidado. Nós não temos que viver como lobos, devorando uns aos outros, em todos os sentidos. Precisamos nos amar, cuidar uns dos outros. Cuidado com os lobos de fora, mas cuidado com os lobos de dentro, que também te devora, os seus próprios lobos. Esse é um perigo. O lobo, repito, é aquele que tudo que interessa a ele é a sua fome, mais nada. Ele não enxerga a pessoa, ele enxerga aquilo como um caminho para ele ter o que ele quer. E isso é perigoso. Então Jesus, ele sendo o bom pastor, abre uma porta do céu, uma porta que não nos prende depois, uma porta que nos deixa livre, que nos tira da condição de devoradores, mas põe na condição de irmãos, na condição de ovelhas, de rebanho, que vivem juntos, sem ameaçar, sem devorar ninguém. Ali não tem lobo, ali não tem ladrão, ali não tem assaltante. E Jesus é aquele que não tem que entrar escondido. Ele não é ladrão, ele entra pela porta principal, como nós devemos ser,
pessoas de cabeça erguida. Por isso, a intenção dele é essa. E forte quando ele diz que outros que vieram antes dele foram ladrões e assaltantes. Mas depois também, continua vindo muitos ladrões e assaltantes. Cuidado com o lobo em pele de cordeiro. Cuidado. Esses lobos costumam ser sedutores e mentirosos, astutos. E às vezes, toma cuidado, porque Jesus diz que nós não podemos ouvir a voz de estranhos. Uma boa mãe sempre diz ao seu filhinho, quando ele vai conhecer o mundo: cuidado com gente estranha, não pega nada da mão de ninguém que você não conheça. Não sei se as mães ainda dão esses modos a seus filhos, se elas ainda alertam com sutileza e esperteza as suas crias, seus filhos. Olha, existem pessoas más, e mesmo que seja uma coisa boa, gostosa, até uma bala, não sabe o que tem nela, não aceita. Criação que tive, e cheia de sabedoria. Pode parecer gostoso, mas às vezes nós estamos numa geração hoje inocente, ingênua, tudo pode. Aí eu chego e te dou um bombom, vou comer, porque se eu não comer eu morro de vontade. Já chego doente porque não comi o bombom. Não, essa geração é fraca. Geração forte é a geração cuidadosa, esperta, atenta. Você não conhece? Chegou com um bombom maravilhoso? Não, não quero. Parece bombom, pode até ser, não sei de que mão que veio, de onde que veio, se tem alguma coisa nele. Essa deveria ser a mentalidade. Esse deveria ser o princípio. Mas estamos em gerações mudadas às vezes. Geração fragilizada, adocicada, ingênua. Aceita tudo que vem de qualquer lugar e tanto faz. E tem até vontade de tudo. Hoje, pelo contrário, já cresce a mão do outro. Não, eu quero também. Tome cuidado, cuidado. É preciso ter muito cuidado. Agora, a frase principal do evangelho de hoje: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Como é gostoso falar essa palavra, porque ela lembra fartura, completude, transbordar em abundância. E isso vem somar com uma frase que eu ouvi esses dias, impactante. Pena que tem gente que não tem a grandeza de entendê-la. Quando a morte chegar um dia, e ela tem que chegar, porque senão você vai rastejar 200 anos aqui, você não vai aguentar. Então a morte tem que vir, tomara, um dia ela tem que vir. Então o dia que ela chegar, que pelo menos ela te encontre vivo. Pelo menos o meu objetivo. O dia que a morte chegar, que ela me encontre vivo. Parece óbvio o que eu estou falando? Não. Porque tem uma geração aí, como eu disse, que já morreu faz tempo. Acorda triste, não sabe por quê. Acorda alegre, também não sabe por quê. Acorda doente, também não sabe por quê. Acorda ansioso, também não sabe por quê. Acorda insatisfeito, também não sabe por quê. Acorda angustiado, também não sabe por quê. Vive, também não sabe por quê. Está no casamento, mas está sofrendo como se fosse uma desgraça todo dia. Está morrendo, mas também não sabe por quê. Não ata nem desata. Tem uma geração aí que a vida virou peso. Está arrastando. Casamento, vida, filho, virou peso, mas vai arrastando, mesmo assim. Cuidado, que o dia que a morte chegar, que pelo menos ela te encontre vivo. E aí, o que nós temos que aprender é o seguinte: duas coisas acontecem. Quando a morte chegar e encontrar alguém vivo, cheio de fé, cheio de Deus, que tenha vivido de verdade, a morte te torna eterno. Agora, o dia que a morte chegar, e se você já tiver morto, você simplesmente será esquecido. A morte vai fazer uma limpeza, tirar o que já estava fazendo peso na terra. Duro, mas é. É isso que nós temos que entender. Ou se vive bem, em abundância, feliz, na verdade, ou vive morto achando que está vivo, como múmias. Tomemos cuidado, para que um dia a morte, pelo menos te encontre vivo. Porque às vezes nós colocamos culpa na morte que leva. Mas às vezes a pior morte é aquela que já aconteceu e você ainda não foi. Morreu o famoso
morreu, esqueceu de deitar. É a famosa frase que ela é muito certa. Tem gente que é mais ou menos assim. Do mais, que a vida possa valer a pena, seja bem vivida, que nós encontremos a porta certa, que nós nos acheguemos na pessoa certa, o bom pastor, que a gente não escute a voz de estranhos e nem pegue nada da mão dos estranhos. Não se iluda e não seja ingênuo. Seja irmão, mas até que você não sabe quem é seu irmão e qual é a intenção dele, tome cuidado por você e por ele. Tudo é construção. Então não é só porque alguém está me mostrando os dentes que quer dizer que é uma pessoa ótima. Tudo é construção. Se você é bom e é do bem, espero, vamos ver, verei. Você vai poder provar. Mas nunca seja ingênuo, nunca escute qualquer voz. Cuidado com as vozes que você vai escutar, de fora e de dentro. Não alimente nenhum lobo, porque o lobo te devora e depois vai embora, te esquece. Faça a vida ser bem vivida. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Amém.